Olá, boa noite. Olá, boa noite. Hoje é 16 de março de 2024. Hoje está uma noite chuvosa, graças a Deus. Então, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 146. Atos dos Apóstolos 20, versículo 1 em diante. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, os abençoando, saiu para Macedônia. Por que o alvoroço acalmou, cessou? Por causa do escrivão. Veja que o escrivão foi muito importante, o escrivão foi usado por Deus, por Jesus Cristo, fez algo correto e certo. O escrivão chegou e disse que o Paulo e os outros demais não estavam, o apóstolo Paulo não estava fazendo sacrilégios e nem blasfemando da deusa deles. Então o alvoroço se acalmou. E havendo andado por algumas e havendo andado por aquelas terras, exortando com muitas palavras, veio a Grécia. Então Paulo andou por aquelas terras e exortou com muitas palavras o povo daquele lugar e veio à Grécia. Passando ali 3 meses e sendo pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia, pela Macedônia. Então, infelizmente, veja o que acontece. Tinha judeus que estavam ouvindo, vendo Paulo fazendo a vontade de Deus, e infelizmente armaram cilada contra Paulo. Infelizmente acontece isso no mundo afora, né? Pessoas que estão no mesmo ambiente, congregam no mesmo lugar, moram na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo estado, na mesma nação, e infelizmente arma cilada. Tem gente que faz isso. Tem pessoas que fazem isso, eu vou explicar por quê. Porque às vezes não vai com a cara da pessoa, às vezes não gosta da pessoa, às vezes não gosta daquilo que a pessoa faz, não gosta da fé que a pessoa confessa, não gosta da fé que a pessoa segue. Então é muito triste isso. Veja que Paulo, um homem de Deus, um homem que curou várias pessoas enfermas, um homem que ressuscitou até pessoas, um homem que pregava o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, um homem que jejuava, se consagrava, renunciava o pecado, o mal, um homem que anunciava o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, um homem que orava, os espíritos imundos saíam, os espíritos malignos, os demônios. E veja que Paulo, vou ler para você novamente o versículo 1 até o versículo 3. Depois que cessou o alvoroço, graças a Deus o escrivão foi muito usado, que chegou e mandou eles ficar calmo. Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos apraqueis, e nada façais temeramente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfema da vossa Deus. Então o escrivão foi muito importante. Quando o escrivão falou isso, o ajuntamento que estava contra Paulo, contra os demais que estavam confessando o Pai Celestial, um perigo. O Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra, de tudo que há, abriu o mar vermelho, um ser que fez todos os anjos com um sopro do seu nariz, assim, um ser que abriu a terra e engoliu uma congregação todinha, um ser que faz chover, faz a lua, faz anoitecer, faz se tornar dia, aparece o sol, aparece a lua, tem as estrelas, você respira, anda, pode falar tudo por causa dele. De repente o cara se levantou contra aquele que criou ele, contra aquele, essas pessoas que gostam de se levantar contra Deus, contra Jesus, contra os mandamentos de Deus, contra os ensinamentos de Deus. A pessoa se levanta contra aquele que deu o fôlego de vida, aquele que deu tudo o que eles têm, e aquele que deu o fôlego de vida, a saúde, a paz, a alegria, a felicidade. Eles se levantam contra eles. É triste isso, é um perigo se levantar contra Deus, porque a pessoa perde a salvação contra o Pai Celestial. Depois que cessou o alvoroço, então o escrivão foi muito importante, que o alvoroço cessou por causa dele. Então eles entraram no bom senso e entenderam que eles estavam errados e que não merecia fazer mal a Paulo, nem quem estava com Paulo. Então veja, depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou assim os discípulos e, abençoando-os, saiu para a Macedônia. Então ninguém cometeu nada contra Paulo, graças a Deus. Naquele momento ninguém cometeu nada contra Paulo, ninguém quebrou o mandamento de fazer mal, de ferir Paulo e os demais que estavam com ele. O escrivão foi muito usado por Deus. Então Paulo abençoou todos eles, depois saiu, foi continuar a missão dele. E havendo andado por aquelas terras, então Paulo andou por aquelas terras.
e exortando-os com muitas palavras. Então eles exortou as palavras com muitas palavras de Deus, o caminho da salvação, o que eles deveriam fazer. Veio a Grécia, então ele veio à Grécia, Paulo. Passando ali 3 meses, então Paulo passou 3 meses na Grécia, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas. Então entenda uma coisa que eu digo para você, quando eu falo judeus, eu não estou se referindo a todo o povo de Israel, ou todo o povo da Judéia, não. Eram alguns judeus que infelizmente não gostavam de Paulo, não queria que o Novo Testamento, as boas novas, o Evangelho fosse divulgado. Tinha raiva, ódio, alguns inveja, e ficava planejando fazer mal a Paulo, ao apóstolo Paulo e quem confessava a fé cristã. Então lhe pergunto, você acha que essas pessoas elas estão aonde, hora dessa? Já morreram? Porque está com mais de 2 anos atrás, ou mais de 1000 anos atrás, quase 3000 anos atrás. É que eles estão, hora dessa, no paraíso, no seio de Abraão, lá, sem com certeza elas estavam desobedecendo a Deus, não estão em um lugar bom. Passando ali 3 meses e sendo pelos judeus postas ciladas. Então os judeus que ouviam, muitos deles ouviam os ensinamentos de Paulo, estavam com Paulo, comiam, conversavam, moravam no mesmo canto que Paulo, estavam morando no mesmo canto que Paulo. Infelizmente tem pessoas que moram na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo estado, na mesma nação, que planejam um dos outros. Mas aí é com eles e com Deus, né? Aí Deus mandou amar, fazer o bem, ajudar, não fazer mal, ter misericórdia, perdoar, ter compaixão. E simplesmente as pessoas pegam os mandamentos de Deus, algumas, não todas, igual naquele tempo. Algumas pessoas vão e simplesmente deixam de obedecer, querem ver mal um dos outros, e aí a vida segue, a vida deles segue, e eles acham que não vai ter um prestamento de conta com Deus e com Jesus Cristo. E todos vão passar perante o tribunal de Cristo, ante o tribunal de Cristo, para receber segundo o que tiver feito por meu corpo, de bom ou de ruim. Então Deus abençoe você e sua família. Se você habita no meio, se você trabalha com pessoas, se você é de alguma igreja, se você mora numa rua, num bairro, numa cidade, sei lá, se você trabalha em algum canto com alguém, se você é de alguma arte, alguma luta, né, algum esporte, alguma coisa. Poxa, se você está com a pessoa, se você conversa com a pessoa, se você é do mesmo ofício, se você é da mesma, do mesmo esporte, da mesma religião, se vier algum pensamento igual o desse judeu de causar cilada, mal, de atrapalhar, de ferir, de fazer mal, de sujar a imagem da pessoa, pense bem antes, porque isso, se você fizer isso, você vai estar desagradando a Deus, a Jesus, você pode perder sua salvação ou sua liberdade, né? Liberdade aqui na terra. Então Deus abençoe você. É só conselho de Deus, de Jesus e do Espírito Santo para você. Boa noite, tudo de bom.